Olá, gente boa. Vamos continuar falando sobre o pecado. Eu já fiz a primeira introdução, né? O nome dado em grego para o pecado, a hamatia. E quero dizer o seguinte: o profeta Isaías, ele fala o seguinte, olha só, gente boa, na questão do pecado. Nós vamos falar só sobre pecado, tá? Diz assim: antes de formar vossas iniquidades, que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto, para não vos ouvir. Veja que o pecado interrompe a nossa comunhão, né? A nossa fala com Deus, tá certo? E o pecado se iniciou no Jardim do Éden, em Gênesis, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos que diz assim, Gênesis 3, versículo 2. Diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Tá certo? Então veja que o pecado aqui foi desobediência, né? A mulher desobedeceu a Deus e foi influenciado pela serpente que o enganou, e ela assim comeu do fruto e passou para o seu marido Adão. E aí o pecado contagiou, contaminou toda a humanidade, sem exceção. Até então, antes deles comer desse fruto que estava ali no Jardim do Éden, eles não tinham pecado, tá? Porém, a partir desse momento, contaminou toda a humanidade, todo ser humano. Quando o ser humano nasce, quando uma criança nasce, ela já nasce debaixo do pecado. Tá? Toda criança, quando nasce, ela já nasce debaixo. Não é que ela é pecadora, que a criança não tem noção de absolutamente nada. Agora, chega uma determinada idade, aí sim, ela tem noção do que é certo, o que é errado, né? Então, é a partir daí que nós temos que, como diz lá em Hebreus, em Provérbios, tá? Capítulo 22, Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. Exatamente para ela aprender sobre o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, né? Então, nós vamos estar sempre falando, né? Nas consequências, porque, né? Porque Adão pecou, né? E a consequência desse pecado, como eu falei no vídeo anterior, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado faz com que Deus não te ouça, diz o livro de Isaías 59, versículo 3, que eu acabei de ler agora. Tá certo, gente boa? Então nós vamos continuar falando aí sobre o pecado. Não vamos parar não, tá? Um abraço.